E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Gomes, professor de Geografia e Estudos Amazônicos. Hoje vamos entender um pouco do processo de fundação da cidade de Santarém, uma das cidades mais importantes do estado do Pará, e também vamos compreender alguns aspectos gerais. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like e vamos à aula. Bem pessoal, vamos entender um pouquinho dessa cidade, apelidada carinhosamente de Pérola do Tapajós, devido às suas belezas naturais. Bem, primeiramente iremos começar pela sua localização. A cidade de Santarém está situada na porção oeste do estado do Pará e à margem do rio Tapajós. Bem, os primeiros portugueses, os primeiros colonizadores, chegaram por volta de 1626. Mas antes disso, os povos, ou seja, os indígenas do Tapajós, já viviam nessa região. Era uma sociedade bem complexa, com uma engenharia agrícola bem moderna, ou seja, dominavam as técnicas da agricultura. Eles eram densamente povoados e eles tinham uma expressão artística muito forte através da cerâmica, a cerâmica tapajônica, você já deve ter ouvido falar. Ou seja, a construção, a arquitetura de vasos. Como vocês podem ver aí na imagem, são vasos rico em detalhamento, ou seja, há uma complexidade para se fazer um vaso como este, e eles misturavam figuras animalescas com seres humanos. Bem, e esses povos eles foram dizimados, muitos deles entrando em conflito direto com os colonizadores, os portugueses. Outros morreram devido a epidemias. Então essa população foi exterminada. Há vestígios arqueológicos de que esse povo viviam aqui nessa região, tá? Então os primeiros portugueses chegaram em 1626. Por que eles vieram para cá? Primeiramente para o domínio do território amazônico, para explorar as riquezas e também aumentar o seu território. Bem, a cidade de Santarém ela foi fundada por missionários e exploradores portugueses. Lembre-se que eles chegaram por volta de 1626, mas somente em 22 de junho de 1661, lembre-se que 22 de junho é a data do aniversário de Santarém, foi oficialmente fundada, tá? Foi um pequeno povoamento. Quem foi responsável por essa fundação foi o jesuíta padre João Felipe Bettendorf, tá? Ele montou a primeira capela. A princípio, o nome da cidade de Santarém era Aldeia do Tapajós, dando ênfase aos indígenas que ali viviam, os indígenas do Tapajós. Tá? Em 1697 houve a construção da fortaleza dos Tapajós. Ou seja, o que é essa fortaleza? É um forte, ou seja, construção de canhões, ou seja, apontado para a direção do rio, para abater futuros ou possíveis invasores, principalmente holandeses e franceses. Então, a construção desses fortes teve em outras cidades aqui da região amazônica, como Óbidos, Belém, temos outras cidades também. Eram bem comuns esses fortes como uma expressão de domínio, de proteção territorial.
Tá? Santarém foi elevada à categoria de vila, lembre-se que era somente uma aldeia, por enquanto. Foi elevada à categoria de vila em 1758 pelo governador Mendonça Furtado. Só foi elevada à categoria de cidade em 1848 devido já ao seu crescimento econômico, desenvolvimento, tá? Toda uma dinâmica já de cidade. A cidade de Santarém ela tem uma curiosidade no seu meio físico que chama bastante atenção, seu cartão postal. Lembre-se que Alter do Chão também é o principal cartão postal, mas também temos o encontro das águas, que é o encontro do rio Tapajós e o rio Amazonas. Não se mistura, há uma linha divisória entre os dois que impede que os dois se misturem por motivos químicos e físicos, principalmente pela densidade, um é mais denso que o outro, densidade diferente. Outra questão, a temperatura de um é mais fria do que a outra, a velocidade do rio também é diferente, tá? Lembrando que o rio Amazonas é um rio de água branca, mas lembre-se, não é branco, ele é barrento, pois carrega muitos sedimentos. E o rio Tapajós é um rio de água clara, por isso que o rio Tapajós tem uma água esverdeada, tá? Temos a nossa bandeira municipal, a bandeira municipal que temos o brasão bem no meio, já vamos falar do significado desse brasão. E aí temos na parte de cima da bandeira uma divisória que divide a parte de cima cor amarela e a parte de baixo cor azul. A cor amarela representa o rio Amazonas, já a cor azul representa o rio Tapajós. Bem pessoal, vamos falar agora do símbolo, de cada símbolo no brasão municipal, aqui na bandeira do município de Santarém. Bem, temos o Castelo de Três Torres, que representa a cidade portuguesa de Santarém, ou seja, o nome dado à cidade de Santarém é em homenagem a uma cidade que tem em Portugal chamado Santarém. Assim como outros municípios também ganharam homenagem de cidades com o mesmo nome em Portugal, como Monte Alegre, Óbidos e outros municípios. Temos a Flor de Lis, que é símbolo de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade de Santarém. Temos o peixe pirarucu, que representa a riqueza da fauna amazônica. E temos a seringueira, que representa a extração de borracha, que foi uma das atividades econômicas mais lucrativas da região amazônica. Foi nesse ciclo da borracha que cidades aqui da Amazônia, principalmente Belém e Manaus, enriqueceram muito. Foi nesse período que construíram museus, teatros, Manaus ganhou iluminação pública, bondinhos, tá? Então, esses são os significados desses símbolos na bandeira municipal do município de Santarém. Bem, pessoal, agora iremos falar do principal cartão postal do município de Santarém. Estou falando de Alter do Chão. Alter do Chão, que é um distrito do município de Santarém, conhecido como Caribe Amazônico, por formar uma das mais belas praias de água doce do mundo. Tem uma dinâmica interessante, que a areia de água branca surge durante o verão amazônico, um período ali de seca e vazante do rio, de agosto a dezembro, nessa época que vem o maior fluxo de turistas. Quando o rio sobe, já é no período chuvoso, tá? Chamado o inverno amazônico. Esse período chuvoso vai de janeiro até
final de maio, início de junho. E bem, pessoal, se você gostou de entender um pouquinho da história de fundação, alguns aspectos gerais da cidade de Santarém, já deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até uma próxima aula, tchau, tchau!